Uma das propostas do governo Temer que tem causado muita polêmica é a reforma previdenciária. Recentemente, a comissão que trata do assunto aprovou o relatório final. Para entender mais sobre esse assunto polêmico, como eu já falei, o Dia News entrevista a advogada especialista em direito previdenciário, doutora Nayara Moraes. Doutora, em que pé anda a reforma previdenciária? A reforma previdenciária, nesse momento, está parada. Quando o projeto tramita dentro da Câmara dos Deputados, primeiro nós passamos por uma aprovação em uma Câmara especial que realiza a discussão desse projeto. O relatório, com todas as propostas reanalisadas, já foi aprovado e está pronto para ser apresentado no plenário da Câmara dos Deputados. Mas nós ainda não temos consciência exata de em qual momento o governo federal vai conseguir fazer a tramitação desse projeto. Alguns deputados, inclusive, já estão se manifestando no sentido de que talvez esse ano nós não tenhamos a aprovação da proposta. Por quê? Na verdade, a polêmica existe em cima de vários aspectos. Ainda é questionável a questão de se existe ou não um déficit, de quanto é esse déficit. Nós estávamos com uma CPI dentro do Senado Federal fazendo a análise desses números. Existem questões relacionadas à ampliação da idade, aos segurados especiais, que são os trabalhadores do campo, no sentido de fazerem contribuições. Então, todos esses pontos causam muita discussão e movimentam bastante as bases parlamentares, no sentido de que eles precisam ouvir o cidadão, ouvir o povo brasileiro, para equacionar tudo isso com as vontades do governo, as necessidades estatais, para que só a partir daí seja votado. O que muda na vida das pessoas com essa reforma? A reforma da Previdência, ela impacta diretamente no dia a dia do cidadão, porque todos os trabalhadores, eles trabalham dentro da atividade, contribuindo no sentido de que, quando houver um infortúnio, eles possam contar com o apoio previdenciário. Se você mexe no apoio previdenciário para as situações de infortúnio, tornando mais complexo esse acesso, então você tem mais dificuldades para fazer a votação dessa proposta, tem uma rejeição e um impacto muito maior dentro da vida de cada pessoa, porque a preocupação vai ser inerente ao dia a dia. Eu vou trabalhar para quê? Se quando eu precisar trabalhar, estando contribuindo mensalmente, e eu precisar, não vou poder contar com o sistema? Então, existem todas essas questões que precisam ser analisadas. Consequentemente, quem mais sofre é a população mais pobre. A reforma, como um todo, ela mexe de forma estrutural com a previdência do trabalhador mais humilde. Na verdade, se você avaliar, os trabalhadores rurais vão ser extremamente afetados, e aí, além da reforma trabalhista, a gente já tem uma alteração legislativa muito significativa nas questões trabalhistas, que também vem mexendo com o dia a dia dos trabalhadores, e especialmente aqueles de menor renda. Doutora, a senhora como especialista nesse assunto, por que o governo insiste em propor uma reforma dessas? Estima-se que o governo federal vivencie realmente um déficit. Acredita-se que para 2018 seja mais de 200 bilhões. Isso é muito questionável. A verdade é que as necessidades do cidadão, do trabalhador, da população, são ilimitadas, e o Estado tem realmente uma quantidade limitada de recursos. No caso específico da Previdência, nós precisamos avaliar isso, levando em conta que, durante muito tempo, a Previdência Social ela foi entregue ao trabalhador, mas não era paga, não era custeada simplesmente pelo Estado. E quando você avoluma a quantidade de trabalhadores, você precisa de novas fontes de renda. A gente acredita que tem dinheiro, sim, que, na verdade, o Estado acaba retirando, e a gente tem o que se chama de desvinculação de receitas da União, que é a DRU, que precisa ser estudada e analisada, onde o governo retira recursos da Seguridade Social, especificamente da Previdência, para
para usufruir e utilizá-lo em outras áreas, o que é bastante complicado e que faz com que essa ideia de déficit aumente e se fortaleça ainda mais na cabeça do cidadão, que acaba sem saber se concorda ou não concorda. Nós da OAB somos totalmente contrários à reforma da Previdência, porque acreditamos que ela vai afetar diretamente os direitos sociais dos trabalhadores. Sempre que eu faço essa entrevista aqui com os meus convidados, eu conto com a ajuda, né, dos meus companheiros aqui de redação. E em relação a esse déficit que o meu companheiro aqui, o João Magalhães, que ele é repórter de política do jornal Dia, ele elaborou duas perguntas para a senhora. E uma é sobre o déficit. O governo sempre alega o déficit da Previdência como principal motivo para aprovar as alterações. Esse déficit é causado, segundo o governo, porque as receitas da Previdência são muito abaixo das despesas, com tendência de aumentar ainda mais. Esse argumento convence vocês? Por quê? Não nos convence, né? Como eu estava falando, a retirada de recursos de forma continuada, sem a devolução ao sistema previdenciário, faz com que a gente tenha essa sensação de déficit. Mas, na verdade, se o Estado buscar cobrar daqueles que devem a Previdência e manter, preservando esses recursos dentro da estrutura, o que nós acreditamos é, inclusive, que há a possibilidade de um superávit. E essa CPI que está acontecendo no Senado, ela vem muito corroborar nesse sentido, de que recurso tem, porque fontes diversas são asseguradas na Constituição Federal para isso. Na avaliação da OAB, o que a reforma da Previdência precisa priorizar em seu texto? Nós, na OAB, né, já fizemos uma discussão em todas as seccionais do Brasil, no sentido de verificar um texto substitutivo. E nós fomos até a Câmara dos Deputados entregar esse texto substitutivo da reforma da Previdência. O que nós devemos ter numa reforma é a necessária observação de que a Previdência Social ela não é feita para dar lucro, ela é feita simplesmente para proteger o trabalhador. Então, ela é para os casos de infortúnio, e nós não podemos esquecer que o trabalhador paga o sistema e que o sistema é solidário. Inclusive, deve ser preservado dentro do mesmo sentido dos princípios constitucionais pelos quais ele foi criado. Então, nós acreditamos que é a preservação da dignidade do cidadão e do trabalhador. Muita gente, né, desaprova, né, que acredita que vai haver muita desigualdade e injustiça social. A senhora acredita que a gente está vendo, né, os deputados fazerem muitas coisas ali no Congresso, mas a senhora acredita que eles vão votar um texto mesmo assim com muito desaprovação? Está havendo muita pressão para que esse texto efetivamente não seja votado, nem nesse ano, nem nos próximos. Mas nós acreditamos, observando bem a atuação do Estado, que a questão previdenciária ela não vai deixar de ser articulada. Então, alguma coisa deve ser votada, mesmo que seja uma proposta diferenciada. Nós, no início, acreditávamos que o Estado teria condições satisfatórias de aprovar essa modificação quando quisesse. Mas a população acordou e, na verdade, todos reivindicaram que essas alterações não podem ser feitas da forma que foi proposta e estão todos atentos. Se houver a proposição de algum outro texto ou algum outro projeto, nós também estaremos vigilantes no sentido da defesa do direito do cidadão que contribui para a Previdência Social e que precisa desse amparo. Mas a reforma trabalhista, muita gente fala que foi um retrocesso e mesmo assim ela foi votada. Será que a gente não vai ter uma surpresa em relação à reforma previdenciária? A reforma trabalhista, ela foi realmente aprovada, mas nós sabemos que nesse momento ainda não está vigente. O governo, para que houvesse essa votação, sancionou a reforma trabalhista, realizou algumas manobras, né, dentro da Câmara dos Deputados e fez algumas promessas também dentro do Senado, no sentido de que realizasse agora, antes ou até um pouco depois da vigência da reforma trabalhista, uma medida provisória resolvendo os pontos controversos. Então, o Estado conseguiu votar realmente a reforma trabalhista
passou. Existem muitas críticas em cima dessa reforma, mas nós sabemos que não está completo. As entidades sindicais e os órgãos ainda vão se movimentar no sentido de ações judiciais para debater alguns pontos e a gente ainda está aguardando essa medida provisória, né, pelo menos a consumação dela, talvez em 3 ou 4 meses, no sentido de que a gente consiga efetivamente verificar o que vai acontecer com os direitos dos trabalhadores, para a gente medir até que ponto houve avanço e até que ponto nós tivemos um retrocesso em relação ao direito dos trabalhadores. Doutora Nayara, eu gostaria de agradecer pela entrevista. Eu queria saber se tem algum ponto que a senhora acha importante que o nosso internauta, né, fique atualizado sobre a reforma que a gente não tenha comentado aqui. Pode ficar à vontade. O ponto de preocupação principal em relação a nós que estamos aqui no Nordeste, na advocacia previdenciária, e temos condições específicas de trabalhadores, são os trabalhadores rurais, né? A existência de uma contribuição obrigatória por um tempo superior a 15 anos, de maneira consecutiva e continuada, é muito prejudicial para o nosso trabalhador. Se você pensar que um trabalhador rural do Piauí é bem diferente de um trabalhador rural de um outro local do Brasil, talvez mais estruturado em relação à agricultura e em relação às atividades no setor primário. Então, isso é um fator de preocupação e todos nós precisamos estar atentos. É um ponto que nós não devemos cochilar, especialmente em se tratando da nossa posição em relação ao estado do Piauí, Maranhão e os estados do Nordeste que vivenciam ainda um embrião, né, da agricultura familiar que precisa ser preservada. Cabe a nós, né, com os deputados que estão lá, né, ficar em cima, né, vigente. Precisamos ficar atentos, vigilantes, entrando em contato com os deputados locais e manifestando nossas opiniões nas redes sociais, manifestando nossas opiniões no dia a dia, no nosso debate cotidiano, porque isso chega até aquele que nos representa. E certamente começa a acontecer um constrangimento no sentido de fazer uma votação daquilo que não é interesse, né, daqueles que elegeram aqueles deputados, os senadores. Então, nós precisamos estar vigilantes enquanto cidadãos, né, dentro das nossas instituições e das nossas casas. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista e as informações. Eu que agradeço. Muito obrigada.